Bom dia! Bom dia, gente! Alergia matutina. Marcele, Fernando, Rodrigo. Ai, fiquei muito feliz com a correção da prova de vocês, gente. Nossa, foi ótima. Grande maioria de vocês foi muito bem. Ai, desculpa, gente. Mas muda o tempo assim, quem é alérgico sofre, que é o meu caso. Pois é, nossa, sofrimento danado. E tá muito frio, então o ar fica muito seco. Nó. Hoje eu tenho que ver com vocês algumas coisinhas. Tem uma pesquisa, né, que eu tinha pedido para que vocês fizessem a respeito da tutela requerida em sede de embargos de terceiro, né? Nós estudamos os embargos de terceiro na última aula. E aí eu falei para vocês que o juiz, ele pode, ao despachar a petição inicial, verificando, né, os elementos que ali estão, conceder liminarmente uma tutela para o terceiro, autor da ação, né, o embargante, para que sejam suspensos os atos executivos, os atos de constrição sobre os bens que estão ameaçados de constrição ou que sofreram a constrição, né? E aí eu pedi para que vocês pesquisassem a respeito da natureza jurídica dessa tutela. E eu tenho certeza que vocês pesquisaram, não pesquisaram, gente? Sim ou não? E aí, seu Bartol? Então, vocês pesquisaram, galerinha, sobre a natureza jurídica? Para contar aqui para mim? E aí, Robert, o que você achou? A maior parte dos livros nem entra em detalhes, né? Sobre qual tipo de tutela que é. Mas a gente tem algumas suspeitas aí, né? O que você acha, Robert? O que você achou? Pois é, se é uma tutela satisfativa, qual tipo de tutela que vocês acham que é? Uma tutela de evidência ou uma tutela de urgência? Eu também acho. E aí, nesse caso, sendo tutela de urgência, Robert, você acha que. E Laísa, vocês acham que é uma tutela de urgência antecipada ou cautelar? Antecedente não é não, antecipada, exatamente, tá? Estou com vocês também, né? É uma tutela, né? É isso mesmo, Laísa, é uma tutela antecipada, tá? Por quê? Porque ela está baseada na urgência, né? A pessoa está sofrendo uma constrição ou uma ameaça de constrição indevida no seu patrimônio. E aí, em virtude disso, o juiz pode conceder já a tutela, né? No caso, ele já pode liminarmente conceder ali uma tutela provisória de urgência antecipada, incidental, para poder suspender provisoriamente os atos de constrição. E aí, se isso se confirmar ao final do processo, e quando essa tutela é concedida, gente, na grande maioria dos casos a gente tem a confirmação disso ao final do processo, né? Você tem, então, o julgamento de procedência do pedido dos embargos, tá? Mas perfeito. Pois tem essa confusão, se seria uma tutela de evidência ou uma tutela de urgência. Mas eu também acho que é fundada na urgência, na questão da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, né,
o perigo de dano em virtude da constrição indevida ou da ameaça de constrição. Eu acho que não é, assim, embora a gente tenha até mais do que uma probabilidade do direito, eu acho que nesse caso a urgência está presente. E por ser satisfativa também, né? Essa questão da satisfatividade é muito importante. Mas isso pode mudar, né, gente? É um posicionamento que hoje a gente tem de ser uma tutela antecipada, incidental, mas futuramente, como o código, né, ainda é muito novo, se a gente for pensar, o código ele entrou em vigor em 2016, então a gente tem 4 anos aí de Código de Processo Civil. Pode ser que talvez mais para frente a interpretação mude e se verifique que, na verdade, a natureza jurídica é de tutela de evidência, né? Mas eu tô também com o pessoal que é tutela de urgência, tutela antecipada, tá? Ótimo, gente. Então, superada a nossa pesquisa a respeito dos embargos, né? Nós finalizamos, né, os embargos de terceiro. E aí eu vou passar alguns recadinhos para vocês, tá? Primeira coisa, né? A prova de vocês foi muito boa. A grande maioria de vocês acho que foi muito bem. Então eu imagino que vocês, assim, né? Muitas pessoas não vão fazer minha suplementar, tá? Quem precisar de fazer, não tem problema. Suplementar tá aí, é para ser feita mesmo, tá? Graças a Deus que tem a suplementar. Então, se sua nota não foi muito legal, faça suplementar. Por quê? Porque você fazendo a suplementar, você tem uma chance de recuperar agora e ir para a prova final mais tranquilo, né? Então, quem puder fazer a suplementar, né? Quem precisar de fazer a suplementar, faça, tá? A prova suplementar, ela vai ter a taxa de R$ 10, né? Por prova. Bom dia, Emerson. E todas as provas vão ser realizadas no dia 9, tá? No dia 9, que é terça-feira. Então, todas as provas serão realizadas nessa data, tá? Então, quer dizer que no dia 12 nós temos aula normal, né? E dia 9 a gente vai ter essa provinha. A matéria da prova, gente, vai até a última aula. Eu não vou cobrar aula de hoje, não vou cobrar aula de hoje, não, tá? A monitória não, vai até embargos de terceiro. Então, tem mais um procedimento especial, né? Então, entra toda a parte de tutelas, entra aí ação de consignação e pagamento, ação de exigir contas, ação de solução parcial de sociedade e embargos de terceiro, que foi a última matéria que nós estudamos, tá? Então é tudo. Bom dia, Ana. Então é tudo até embargos de terceiro. A matéria de hoje, que é a ação monitória, não cai na prova, tá? Nós estamos com um cronograma relativamente tranquilo, né? Porque não teve muito feriado na sexta-feira, então a gente está com um cronograma, graças a Deus, bem tranquilo. E eu já disponibilizei para vocês o fórum de discussão. Não sei se todos vocês viram, tá? Mas eu coloquei vinculado à aula do dia 12. E aí, gente, eu fiz umas mudanças em relação às datas, tá? Eu já havia adiantado para vocês que eu mexeria naquela data da VA4, né? Que estaria marcada inicialmente para o dia 5/6. Então, eu remarquei a VA, aquela entrega da VA, né? Que seria o questionário do dia 5 para o dia 19, tá? Porque aí fica um pouco mais para frente, vocês fazem mais tranquilos também, né? E marquei o nosso fórum de discussão, que é a nossa VA3, para o dia 12, tá? Então, ele está aberto lá, o fórum de discussão, até o dia 12, às 23h59. É uma sexta-feira, dia dos namorados, olha que lindo. Vocês vão comemorar fazendo fórum de discussão, né? Mas vocês podem postar antes, tá, gente? É possível que a gente faça essa postagem antes e tudo mais. Vou ver como é que vai estar o andar da carruagem em relação ao conteúdo de vocês. Conforme for, a gente faz uma discussão no dia 12 na nossa aula, tá? A gente aproveita a nossa aula para poder fazer a discussão, porque só para vocês entenderem, não sei se todo mundo já olhou lá, mas eu vou explicar para vocês. É um fórum de discussão a respeito de aspectos polêmicos da nossa matéria, tá? Ela tá lá na sala de aula virtual. Na sala de aula do SF Web, Fernando. Você clicar na aula do dia 12, você já vai ver o fórum de discussão, tá? Ele não aparece dentro do calendário nem nada, porque o fórum ele está vinculado à aula, tá? E aí, gente, é um fórum de discussão que vai participar vocês
e vão participar também os alunos da noite. Então, participa todo mundo junto, tá? Então, tanto vocês quanto os alunos da noite participam juntos. Então, eu criei algumas regrinhas. Primeira regrinha, vocês vão montar grupos de no máximo 5 integrantes, tá? Eu coloquei 5 porque eu acho que 5 é razoável. Ai, professora, meu grupo pode ter 6? Eventualmente um grupo ou outro pode, tá, gente? Não tem problema. Obrigatoriamente, né? Na postagem que vocês forem fazer, tem que ter o nome de todos os integrantes. E uma pessoa só do grupo que vocês vão escolher entre vocês que vai fazer a postagem. Então, vamos supor que forma um grupo do Fernando, da Laísa, da Larissa e do Robert, da Catiúcia, tá? Forma o grupo dessas 5 pessoas. Tem que todo mundo fazer a mesma postagem lá no fórum? Não. Vão escolher alguém do grupo, então escolheu, por exemplo, a Catiúcia. E aí a Catiúcia que vai fazer a postagem lá no SF Web. Então vocês vão discutir antes, vão fazer um texto pequeno, tá, gente? Meia lauda no máximo, porque aí vocês vão trabalhar algumas questões. Vocês vão trabalhar nesse texto, gente, síntese e ao mesmo tempo conteúdo. É um texto pequeno, por quê? Porque fórum de discussão, com texto muito grande, ninguém vai ler, tá? Então, o fórum, ele tem essa característica de ser mais dinâmico. Então, vocês vão se reunir, pode ser 5 pessoas, eventualmente, se precisar, pode ser 6 pessoas, tá? E aí, gente, vocês vão me prometer que, embora esse trabalho seja em grupo, vocês não vão se reunir fisicamente, tá? As reuniões, né, em virtude do distanciamento social e tudo mais, são apenas virtuais. Então, vocês podem escolher. Vocês vão fazer via WhatsApp, né, essa reunião para poder decidir como é que vocês vão fazer. Vocês vão fazer via Zoom, enfim. Vocês escolhem uma plataforma aí para vocês poderem conversar, tá? Então, formou o grupo, vai escolher ali o tema que vocês vão discutir. Qual que é o tema do fórum? Aspectos polêmicos a respeito da nossa matéria. Então, aspectos polêmicos a respeito da tutela de urgência, da tutela de evidência, do procedimento de consignação e pagamento, do procedimento da ação de exigir contas, do procedimento de embargos de terceiros, do procedimento da ação monitória, do procedimento da oposição, qualquer coisa dentro da nossa matéria, tá? Sendo dentro de tutelas e procedimentos especiais, vocês podem escolher uma peculiaridade, uma polêmica, por exemplo, essa questão dos embargos de terceiro é uma polêmica, né? E aí vocês vão fazer uma postagem de no máximo meia folha. Então, abriu o Word, escreveu ali, digitou, gente, meia folha de Word é o suficiente, tá? Então, essa postagem, ela tem que, ao mesmo tempo, ser sucinta, mas ter conteúdo, né? Então, não, nada de encher linguiça, é bem direto ao ponto, mas ao mesmo tempo, né, contextualizada, tudo bonitinho. Vocês vão trabalhar isso é interessante, tá? E nós, advogados, precisamos, né? O operador do direito em geral, ele precisa muito dessa capacidade de síntese, mas ao mesmo tempo com conteúdo, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Reuniu, fez a postagem, né? Fez um texto, uma pessoa do grupo, escolhida pelo grupo, vai fazer a postagem lá no SF Web, tá? Acabou? Não. Além de fazer essa postagem, né? Uma pessoa do grupo vai ter que escolher alguns dos posts, tá? Uma pessoa, né? A pessoa do grupo representante, junto com o grupo, vai escolher alguns dos posts que lá estão para poder fazer um comentário em cima daquele post. Então, vamos supor, tá? Que o grupo aí da Catiúcia, ele viu uma postagem do Emerson e na postagem do Emerson, o Emerson tá colocando o caso da família do Gugu. Vocês devem ter visto, né? Tem tudo a ver com a nossa matéria da ação de exigir contas. Vocês viram? Que os filhos do Gugu parece que estão entrando com uma ação de exigir contas em face da tia para poder, por conta dessa da questão da herança, que parece que ela não está prestando as contas, tinha um dinheiro, o dinheiro sumiu, enfim, tá? E aí o Emerson, o grupo dele fez uma postagem em cima disso, e aí o grupo da Catiúcia achou interessante, e eles vão fazer uma postagem em cima da postagem do Emerson. Professora, como que faz isso? Não tem jeito da gente fazer, gente, a postagem igual Twitter, que você fala assim, em resposta a fulano de tal, no fórum de discussão não dá para fazer isso. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão mencionar qual grupo que vocês estão fazendo comentário em relação à postagem do grupo da Catiúcia,
tal, 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 o nosso grupo formado por fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, tem a dizer que. Então, vocês vão comentar em cima de uma postagem que já tiver lá, tá? Ou seja, gente, né? Todo mundo tem que postar, fazer duas postagens. Os grupos vão fazer duas postagens. Uma postagem original do grupo e um comentário em cima da postagem do colega, tá? O comentário, gente, por favor, respeitoso. Para que é esse comentário? Para poder ter uma interação, né? Para que vocês possam interagir e eu vou interagir junto com vocês. Então, eu também vou fazer comentário e tudo mais, tá? E aí, o fórum já está aberto, então quem já quiser se organizar para poder formar os grupos, começar a fazer as postagens já pode. Já tem lá uma postagem minha que eu peguei, né? Uma questão polêmica a respeito da ação de exigir contas. Tem várias, gente, tá? Várias questões polêmicas. E aí vocês podem escolher uma questão atual, vocês viram que está tendo uma discussão atual do tema, e aí vocês podem jogar lá no grupo para a gente poder discutir, tá? Por favor, gente, né? Vamos fazer as discussões de forma fundamentada, né? Assim, eu acho que isso não é legal. Não, né? Por que você acha que isso não é legal? Porque eu estou fundamentada a respeito desse aspecto jurídico. Então, nesse ponto, elas têm razão, né? O caso, por exemplo, lá das filhas do Hugo, exemplo, tá? Elas têm razão de pedir, de exigir contas? Claro que tem. O patrimônio delas está sendo administrado por uma outra pessoa. Essa pessoa não pode ficar incomodada, não, gente. Já tem que prestar contas, né? Então, assim, não existe isso, não, elas não deveriam, né? Assim, aí pode ter um grupo falando assim, não, eu acho que elas não deveriam fazer isso, elas deveriam ter procurado a tia para poder verificar se tem como ela prestar essas contas de forma, né, amigável e tudo. É para poder criar esse tipo de discussão, tá, gente? Para quê? Para vocês verem a aplicação prática da nossa matéria, né? Como que ela é feita e para a gente poder, no caso, discutir essas questões, essas polêmicazinhas, né? Tutela antecipada antecedente. Um juiz, por exemplo, que não deu uma estabilização de uma tutela, a parte não recorreu, mesmo assim ele não deu estabilização da tutela, porque a parte contestou. Está acontecendo isso, tá? Tem juiz, por exemplo, que entende que a apresentação de defesa não causa, suspende a estabilização da tutela. Então tem de tudo. É para isso que esse fórum ele existe, é para a gente poder discutir essas questões polêmicas, tá? Então é essencial que na postagem feita por uma só pessoa, um só integrante do grupo, tá? Que a pessoa que fizer essa postagem, que contenha o nome de todos do grupo, o turno e o período. Como a gente tem a aula, né, a turma do sexto e do sétimo, gente, então é importante que vocês já coloquem lá para mim se o aluno é do sexto ou do sétimo período e coloquem para mim o turno. Por quê? Porque a discussão vai acontecer com os alunos da manhã e os alunos da noite. Então, isso vai facilitar para mim, inclusive, na hora de fazer o lançamento das notas, tá? Ainda mais que é um fórum que vai acontecer agora em junho e tudo mais, né? Então, para eu poder já fazer a apuração das notas, das notas de vocês mais fácil, é importante que vocês coloquem dessa forma. Beleza, gente? Beleza? Tranquilo? Vai ser um fórum bem bacana, tá? Acho que vai ser uma atividade bem diferente. Professor, só uma pergunta sobre a VA4. Será aquele questionário que foi utilizado como base para estudar para a prova? Bom, Laísa, ele é um questionário que pega a matéria inteira, né? Então, assim, ele sendo bem feito, com toda certeza ele vai servir como base para vocês estudarem para a prova, lógico, né? Ele é um questionário que ele pega a matéria toda, e aí eu já falo para vocês, até bem pouco tempo atrás, gente, eu tinha o meu questionário, eu já falei isso para vocês, de processo civil que eu fiz quando eu tive aula de processo de conhecimento. Né? Quando eu tive aula de processo civil na faculdade, é esse questionário mesmo. Quando eu tive aula na faculdade de processo civil 1, a minha professora ela passou para a gente um questionário tipo esse que eu estou passando para vocês, tá? E aí o que acontece? Eu fiz esse questionário, entreguei, né? E tirei uma cópia. E até bem pouco tempo atrás, antes da mudança do Código de Processo Civil, eu preparava as minhas aulas em cima desse questionário. Eu estudei para a OAB em cima desse questionário. Então, assim, façam ele bem feito, porque ele vai servir como fonte de estudo para vocês, né? Daqui até ter mudança no Código de Processo Civil.
tá? Ele serve como base de estudo para você, sim. E aí, mais uma coisa, gente. Tem gente que me falou assim, professora, nós estamos fazendo em grupo de estudo, o questionário, discutindo as questões e cada um respondendo e tudo mais. Pode fazer assim? Pode, gente, não tem problema. Só que cada um tem que postar o seu questionário, tá? Pelo amor de Deus, né? Nesse aí, gente, no questionário, cada um tem que postar o seu, tá? Não adianta um colega postar, não, a gente fez em dupla, em trio, não, porque ele é individual. Nós estamos fazendo todo mundo lá discutindo e fazendo em grupo. Ok, só que cada um tem que postar o seu, tá? Diferente do fórum, que uma pessoa do grupo vai ser escolhida, vai fazer a postagem com o nome de todos. Beleza, gente? Vai servir até o ano que vem na OAB, né? E quem quiser a carreira da docência depois, enfim, né? Serve também, tá? É uma base boa para poder a gente preparar as nossas aulas e tudo, ajuda bastante, viu, gente? Bom, alguma dúvida, queridos? Alguma dúvida a respeito da correção da prova? Eu tentei aproveitar ao máximo que vocês escreveram, mas tinha coisa que realmente assim não tinha muito jeito, né? Mas eu fui ali tentando pontuar, às vezes você não foi, né, bem certeiro, mas aí eu consigo considerar alguma coisa na sua resposta, né? Como eu falei para vocês, a gente às vezes corrige com a peneira na mão, não é verdade? Vou peneirando ali para ver o que a gente consegue aproveitar, tá? Mas aí, gente, mais uma lembrança. Todos que fizeram o meu simulado, caso necessitem, caso caiba, tem 2 pontos na minha prova, né? Inicial, tá? Então, gente, né? Se você tirou 30 na minha prova, e teve muita gente que tirou 30, você tirou 30 na minha prova, não tem jeito de você tirar 32, tá? Tem como. Aí, realmente, né, o simulado vai servir só para experiência. Agora, se você tirou 28, por exemplo, você vai ficar com 30. Se você tirou 29, você vai ficar com 30, né? E aí, se você precisar de fazer a suplementar, eu jogo esses 2 pontos na suplementar. Se a nota da suplementar for mais alta do que a da inicial, eu espero que seja, né? Aí eu jogo os 2 pontos na suplementar. Vale para final? Não, não vale para final, tá, gente? Só para inicial, regrinhas que nós estabelecemos já, não é verdade? Não, não vou levar, tá? Não levarei, ok? A questão do fora é obrigatório ter 5 ou pode ter menos? Pode ter menos, Robert. Né? É no máximo 5, tá? Mas se vocês quiserem formar um grupo menor, não tem problema, tá? Eu coloquei 5 porque a sala de vocês, né, tem bastante gente. E aí, geralmente, eu sempre coloco um número um pouquinho. Acho que 5 é suficiente para a gente poder ter o trabalho interessante sem ninguém morcegar. Mais do que isso, né? Só se for bem específico. Não, a gente já está acostumado a fazer trabalho em grupo, já tem uma interação e tudo. Então, acho que 5 é suficiente. Agora, pode ser menos? Pode, não tem problema não, tá? Sem problemas, tá? Beleza? Sendo seu caso específico, não tem problema, Jean, tá? Pode estar tranquilo, tranquilo. E aí, os 2 pontos, então, só voltando, só na avaliação inicial e, se for necessário, na suplementar da inicial, tá? Na final, não. Tá bom, querido? Não, 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 não. Regrinha é regrinha e nós já conversamos a respeito disso. Bom, podemos continuar, então, nossa matéria. Hoje a gente vai ver uma ação linda, maravilhosa, que é a ação humanitória, tá? Eu também gosto muito da ação humanitória. Geralmente, eu gosto bastante das ações de procedimento especial. Eu acho elas muito legais, né? Elas realmente elas são bem interessantes. E a ação humanitória, ela é o máximo, né? Nós já havíamos falado a respeito da ação humanitória no semestre passado, quando a gente falou a respeito da questão da execução e da necessidade da execução ter títulos líquido, certo e exigível, né? De ter esses requisitos aí no título executivo. E hoje a gente vai ver que na ação humanitória, gente, ela é um misto de processo de conhecimento e execução, tá? Quem pode fazer o uso da ação humanitória, gente? Qualquer pessoa que tenha ali um documento, né, sem validade, sem ser um título executivo extrajudicial ou sem ser um título executivo judicial, ou seja, um documento escrito, tá? Sem validade de título executivo, de uma obrigação de quantia, de uma obrigação de coisa ou de uma obrigação de fazer ou de não fazer, tá? Então, dentro daquelas obrigações que vocês já estudaram, gente, se houver um documento sem eficácia de título,
executivo, esse documento, ele é hábil, ele é suficiente para que a pessoa possa promover a ação humanitária, tá? Ai, professora, mas como assim, né? Esse documento escrito, ele é hábil? Como assim? Me dá alguns exemplos, Dô. O cheque prescrito, gente, tá? Eu até coloquei no material para vocês, né? Um cheque prescrito, ele é um documento hábil a se promover a ação humanitária? Tá? O cheque prescrito é. Por quê? Porque o cheque prescrito, ele perde a natureza de título executivo. Ele já prescreveu. E a prescrição do cheque, gente, acontece muito rápido. A gente já falou a respeito da prescrição do cheque, vocês vão estudar depois os títulos de crédito e vão ver. A prescrição do cheque é de 6 meses, ele prescreve em 6 meses, mas a obrigação, ela permanece, tá? E aí, quando o cheque prescreve em 6 meses, gente, você tem duas opções. A primeira opção é você mover um processo normal, uma ação de conhecimento, que seria uma ação de cobrança, tá? Que é uma ação mais demorada, né? Que é o procedimento comum que vocês estudaram lá no quinto período, no quarto período para quem está no sexto, e no quinto período para quem está no sétimo, né? Vocês fizeram um estudo de processo civil 1, tá? Lá atrás, né? Não, no terceiro e no quarto período, melhor dizendo, tá? No terceiro período para quem está no sexto e no quarto período para quem está no sétimo. E aí vocês estudaram o processo civil 1, um processo de conhecimento, e vocês viram que é um processo um pouco mais demorado, né? Tem aquela questão da audiência de conciliação ou de mediação, não havendo acordo, vai ser aberto o prazo de 15 dias para poder o réu contestar e depois mais 15 dias para impugnar, aí tem audiência, né? Então é um processo mais demorado. Ele pode escolher fazer isso ou ele pode escolher a ação humanitária, que é um misto, gente, de processo de conhecimento e de execução. Como assim? Ela é uma ação de procedimento especial, gente. Então, nós vamos ver que, conforme o caso, a formação do título executivo judicial, para que depois, posteriormente, haja o cumprimento de sentença, é muito mais rápido. Tá? A formação desse título executivo judicial é muito mais rápida através da ação humanitária do que através de uma ação de conhecimento. Ah, professora, mas a pessoa, ela pode escolher qual ação que ela vai mover? Estou com o cheque prescrito. Eu posso escolher se eu quero mover uma ação de cobrança ou uma ação humanitária? Sim. A ação humanitária, gente, é uma faculdade, só que ela é bem interessante, tá? Eu, assim, né? Eu acho que não tem nem dúvida de que ela é muito melhor para poder ser feita do que a ação de cobrança. Por quê? Porque ela é uma ação que você consegue formar o título executivo judicial muito mais rápido. E aí também, se você forma o título executivo judicial mais rápido, quer dizer que você vai chegar na fase de cumprimento de sentença para receber esse título muito mais rápido, tá? Então, ela é muito melhor. Mas é uma faculdade. Se a pessoa quiser fazer ação de cobrança, pode? Claro que pode, tá? Não tem problema nenhum. E aí, um outro exemplo também de título que pode embasar a ação humanitária. Lembra que a gente falava lá no semestre passado que você contratou um pintor através de uma conversa de WhatsApp, você não fez um contrato com ele escrito, você fez só um contrato verbal com ele, e aí você fez ali o contato com ele através do WhatsApp, você fez um contato com ele através de e-mail. Se você, gente, tiver essa prova escrita da obrigação, sem natureza de título executivo, você pode mover ação humanitária. Professora, então quer dizer que eu posso pegar o print do WhatsApp, da conversa de WhatsApp, colocar na minha petição inicial, juntar na minha petição inicial para embasar a minha ação humanitária? Sim, pode, tá? É um documento que não tem eficácia de título executivo, mas é um documento hábil a promover a ação humanitária. Então, a conversa de WhatsApp, o e-mail trocado, tá? Mensagens via Messenger, são todos provas que podem ser utilizados aí para poder embasar a ação humanitária. E a ação humanitária, gente, ela é tão legal, mas tão legal, que o documento escrito pode, inclusive, ser feito através de produção oral, de prova antecipada. Vocês estudaram, gente, a produção de prova antecipada lá com a professora Isabela, lá em processo de conhecimento, tá?
na época da minha licença, né? Vocês tiveram aula com a professora, e aí vocês estudaram essa parte aí referente à produção antecipada de provas, tá? E aí vocês viram que, inclusive, a produção antecipada de provas, ela pode ser feita através do depoimento de testemunhas, né? A gente tem lá a oitiva de testemunha antecipadamente no processo, então é um procedimento que é feito, né, para você colher antecipadamente aquela prova e a prova, né, essa colheita dessa prova oral, ela pode, uma vez sendo feita, sendo reduzida a termo, ela pode ser utilizada para embasar a ação monitória, professora? Pode. Quer dizer que um contrato verbal, se você tiver a presença ali de testemunhas que viram esse contrato verbal e você utilizar esse contrato verbal através de uma produção antecipada de prova oral para que essas testemunhas sejam ouvidas, sendo reduzido isso, gente, a termo, o depoimento dessas testemunhas, através desse procedimento de produção antecipada de prova, a gente pode utilizar esse procedimento, essa coleta desse testemunho, né, dessas pessoas, dessas testemunhas que estavam ali presentes, para embasar a minha ação monitória? Pode, tá? É documento escrito sem eficácia de título executivo. Então, eu posso utilizar essa coleta dos testemunhos, né, dessas pessoas que estiveram presentes ali naquele contrato verbal para embasar minha ação monitória. Olha que máximo, gente, né? Muito melhor do que você ter que recorrer a uma ação, por exemplo, de cobrança, a uma ação de obrigação de fazer, a uma ação de obrigação de não fazer. Então, você já diminui, gente. Você encurta o espaço para a formação do título. Então, ela é super interessante, tá? Alguma dúvida até agora? Então, eu posso utilizar a ação monitória em obrigação de quantia, em obrigação de coisa e em obrigação de fazer e de não fazer. Cabe a ação monitória em face da Fazenda Pública? Cabe. Olha que coisa perfeita, tá, gente? Cabe a ação monitória em face da Fazenda Pública. Tomem cuidado com isso, né? Às vezes a gente acha assim, ah, não, como é Fazenda Pública, então não vai caber. Cabe sim, tá? Isso que é o máximo também da ação monitória. Ah, e aí uma coisa também que é importante. Só cabe a ação monitória contra devedor solvente. O que é isso, professora? O que é devedor solvente? Devedor que tenha patrimônio, tá? Se a pessoa não tiver onde cair morta, gente, você não pode mover a ação monitória. Ah, professora, mas o juiz vai ver isso? Não, não vai ver, né? Seria interessante você fazer uma pesquisa antes para saber se a pessoa tem patrimônio. Por quê, gente? Se a pessoa não tiver nada no nome dela, você não vai receber nada. Não vai adiantar nada você formar o título rápido, porque vai chegar o momento do cumprimento de sentença e você vai ficar a ver navios, tá? Então, ela é possível contra devedor solvente, ou seja, devedor que tenha patrimônio. Seu Bartô, eu queria perguntar? Você levantou a mãozinha? Não? Acho que não. Tá, gente? Então, só contra devedor solvente. E aí, aqui eu vou contar uma experiência que eu tive de ação monitor. Assim que eu formei, né, eu fui trabalhar no escritório de um professor meu. Ele me chamou para trabalhar junto com ele e tudo mais, e aí eu fui trabalhar junto com ele. E aí ele tinha um cliente que era o dono de um posto de gasolina, tá? E aí ele falou que esse moço, né, esse dono desse posto de gasolina, ele precisava de mover uma ação monitória de vários cheques que ele havia recebido lá. E aí eu fui lá conversar, tá? Aí ele foi, vou pensar no seu caso, Daiane. E aí o que aconteceu? Ele foi e me chamou lá, né, para poder conversar e tudo. E eu ia precisar de pegar os cheques e o valor das custas do processo para a gente poder, né, no caso, entrar com a ação monitória. E aí, gente, né? Minha situação, recém-formada, claro, né? Andava de ônibus, né? Lógico, tá? Claro. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá, né, toda feliz, encontrar com o moço lá no posto de gasolina. Cheguei lá, ele me passou os cheques e me passou o valor das custas. A gente já sabia mais ou menos, né, qual que era o valor dos cheques, já tinha calculado as custas. Na época, se eu não me engano, era tipo, isso aí foi em 2009, dava tipo assim uns R$ 800 de custas. Era muito dinheiro, gente, tá? Né? Hoje é muito dinheiro, na época era mais dinheiro ainda. Pensa R$ 800 em 2009. E aí eu fui morrendo de medo. Voltei de ônibus, né, pro escritório, com o dinheiro morrendo de medo, tá?
E aí, o que aconteceu, gente? Na hora que a gente foi pegar os cheques e tudo, que a gente, né, eu até falei isso na época com o meu chefe, né, que era meu professor, falei com ele, falei assim, olha, mas o valor que ele tem para receber é quase igual o valor que ele vai desembolsar de custas. Ele realmente quer entrar com essa ação? Porque se ele não receber, né, se ele receber o valor e receber as custas, ok, ele tá lindo, bonito na fita, né? Então, se ele recebesse ali o valor dos cheques mais o valor das custas, porque né, teria sucumbência e tudo mais, aí tudo bem. Só que ele tem que pensar que se a pessoa não tiver onde cair morta, ele vai desembolsar um dinheiro e ainda não vai receber. E aí a gente conversou com ele na época a respeito disso. Falou, olha, né, você está desembolsando R$ 800 para poder fazer a ação monitória desses cheques. Eram 4 ou 5 clientes. Ação monitória desses cheques. E o valor que você tem para poder receber desses cheques é um valor que basicamente coincide com o valor que você está gastando para poder fazer a ação monitória. Né? A gente não está falando para você perdoar a dívida, nada disso. Mas você acha que vale a pena você correr o risco? Porque ele não teria justiça gratuita, né, gente? De jeito nenhum. O cara era dono de posto de gasolina, como é que vai ter justiça gratuita? Não tem, tá? E ele falou assim, não, mas eu quero de todo jeito que seja proposta a ação monitória. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, beleza, né? A gente trabalha, né, gente? A gente faz o que o cliente quer, tá? E a gente fez o que aconteceu, gente. Depois eu saí desse escritório e tudo. E aí, até bem pouco tempo atrás, tipo assim, até mais ou menos 2015, eu ainda recebia a intimação desses processos e um devedor, né? Não foi encontrado, um réu não foi encontrado, foi citado por edital, e aí formou o título e tudo mais, e aí não tinha nada na conta dele, tá? Então, a penhora online foi feita ali, foi frustrada. A outra pessoa chegaram a fazer aí na casa dela para poder penhorar os bens, não achou nada, não tinha nada no nome dela. Enfim, gente, final das contas, ele não recebeu nada, tá? Nada, 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 nada. Por quê? Porque ele moveu a ação monitória contra devedores insolventes, contra devedores que não tinham nada no nome dele. Então, foi criada uma expectativa de que ele iria receber. A gente já falou com ele que seria possível, né? Assim, que era possível que ele não recebesse esse valor, né? Que era um risco, tá? Mas ele quis assim mesmo. E aí, o que aconteceu? A gente não recebeu na dica de nada, tá? Por isso que a ação monitória só cabe contra devedor solvente, contra devedor que tenha patrimônio, tá? Se a pessoa não tiver nada no nome dela, não mova a ação monitória. Beleza, gente? Mas ela é uma ação super top, ela é muito legal, tá? Pode ser proposta aonde a ação monitória, gente? Competência pode ser proposta na Justiça Comum, nos juizados da Fazenda Pública, tá? Não há restrição da ação monitória em juizados, porque alguns procedimentos especiais vocês não conseguem mover no juizado. Por exemplo, consignação em pagamento, tá? Não dá para mover consignação em pagamento em juizado, a ação monitória pode, tá? Então pode mover em juizado especial, juizado da Fazenda, Justiça Comum, Justiça Federal, ok? Não há nenhum tipo de vedação com relação à competência, tá? E aí eu vou finalizar essa transmissão, mandar o link da próxima para a gente poder continuar, tá? Ninguém foge, tá? Estou vendo todos que estão aqui. Se fugir, eu vou na casa de cada um buscar e puxar pela orelha, tá bom? Então não foge, gente. Vou mandar o link lá no grupo. Beijo!